Giovanni de Mello, esse grande artista, trabalhou durante 7 anos como designer antes de decidir de fato entrar na área de ilustração e também animação. Como designer e ilustrador, ele já trabalhou para diversas empresas sensacionais, como a MTV e a Nike. Foi em 2010 que ele se uniu ao pessoal da Cop Studio e começou a trabalhar na sensacional série Tromba Trem. Atualmente ele é diretor de episódio e diretor de arte da série e está fazendo um trabalho sensacional. Então, senhoras e senhores, com vocês, Giovanni de Mello em como escolher e harmonizar as cores de sua pintura. Olá, meu nome é Giovanni, eu sou diretor de arte e diretor de episódio da série Tromba Trem no Cop Studio. O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada. Linguaruda medita no meio da estrada. A cidade da rainha eles carregam no vagão, conhecendo um novo bicho, dia sim, dia não. Tromba Trem. Quando me chamaram para falar um pouco sobre cor nessa palestra, eu achei muito legal, sabe? Eu tenho muito interesse em trabalhar com cor, estudo de cor, e é uma área assim que desde quando eu comecei a trabalhar eu achei muito interessante. Só que eu tinha um problema quando eu comecei a trabalhar, que por mais que eu visse o círculo cromático, eu não entendia muito bem como ele funcionava. Sim, eu entendia que tinha as combinações de cores, mas sempre que eu tentava colocar ele no meu trabalho, sempre saía uma coisa abominável. E depois de um tempo trabalhando, eu comecei a entender um pouco melhor como ele funcionava e o que deveria fazer para equilibrar direito as cores, e um pouco disso eu queria compartilhar um pouco com vocês hoje. Sempre que você for fazer uma imagem, tipo uma ilustração, um cenário, uma pintura, muito mais importante do que as cores ficarem bonitas só, é você passar algum tipo de sentimento com aquilo, sabe? Você entender o que você quer passar com a imagem e passar isso através das cores, utilizar as cores a seu favor. Assim, como o estudo de cor acaba sendo muito grande, tem muitas coisas que vocês podem trabalhar em cima disso, hoje nesse vídeo eu queria conversar sobre duas coisas, sobre o estudo de valores e sobre a harmonia de cor. Antes de começar a explicar um pouco mais sobre o estudo de valores e a harmonia de cores, eu queria falar sobre 3 propriedades da cor, só para explicar um pouco as nomenclaturas para quem não está muito acostumado a trabalhar com cor. Quando você trabalha com cor, você tem 3 coisas, você tem o tom, o valor e a intensidade. O tom, ou croma, ou matiz, é o nome que damos para uma cor específica, por exemplo, se ela é vermelha, se ela é amarela, se ela é azul. O valor é a claridade da cor, é o quão claro ou quão escuro é a cor. E a intensidade ou saturação é o quão viva ou quão pálida é a cor específica. Tipo, o quão vermelho é o vermelho. Sempre que eu estou trabalhando no estúdio, trabalhando em alguma imagem, criando um cenário, eu sempre tento colocar uma imagem, um layer de correção de cor no topo da minha imagem, só para ficar vendo se a imagem está funcionando bem em preto e branco, sabe? Porque se ela não estiver funcionando bem ali, ela dificilmente vai funcionar bem em cores, sabe? Tipo assim, toda vez que eu estou em dúvida se tem o que está errado na imagem, o que está certo na imagem, eu coloco em preto e branco e fica muito mais evidente assim, os erros da imagem, sabe? Às vezes você consegue ver a imagem colorida, você sabe que ela não está legal, você sabe que tem alguma coisa estranha ali, mas a gente não sabe ao certo o que está acontecendo. Se a gente colocar esse layer, se a gente começar a ver ela em preto e branco, a gente entende muito melhor, assim, fica muito mais evidente o que está errado, sabe? A gente vê se as camadas não estão funcionando, se a profundidade não está legal, se a leitura não está muito boa. Vou falar um pouco agora sobre a harmonia. A harmonia de cores é como as cores se relacionam umas com as outras. É um pouco parecido assim, com um acorde musical. É como algumas notas juntas criam esse acorde. E a harmonia também segue o mesmo padrão, sabe? Tipo, certas combinações, eles criam sentimentos diferentes. Tipo, muitas pessoas acreditam que se você, quando for fazer uma pintura, você tem que, para ela ser vibrante, para ela ser emocionante, ela tem que ter o máximo possível de cor. Então coloca a cor super saturada. E na verdade é o oposto que é o certo disso, sabe? Quanto menos cores mais escolhidas a dedo, cores mais específicas e cores que funcionam bem juntas, criam uma imagem muito mais emocionante do que se você usasse todas as cores possíveis. Beleza. Eu vou explicar agora um pouco sobre as estruturas básicas de valores. Infelizmente, em quase todos os lugares que a gente procura, tanto em sites em português quanto em livros, muitos deles colocam o nome em inglês. Então eu fiz uma tradução meio grosseira do nome, só que ainda assim eu mantive o nome em inglês caso alguém queira procurar em algum lugar.
primeira estrutura que a gente vai estudar é a alta luz, ou high key. É uma estrutura composta basicamente pelos tons mais claros. São imagens bem claras, assim, sabe? Elas passam uma ideia de pureza, de calma. E muitas das vezes elas são, tipo, elas não têm contraste forte, elas não têm nada assim que grite muito na imagem. Essa imagem aqui é do Senhor dos Anéis, quando Gandalf aparece agora como o Mago Branco. E essa aqui embaixo é do Pauli. É logo após a espaçonave aterrissar na Terra e criou uma grande fumaça branca, assim, sabe? Só que ainda assim a leitura desse aqui é muito boa. Eu acho que o ponto mais escuro desse do Gandalf acaba sendo bem o preto dos olhos, mas mesmo assim ele nem parece ser tão escuro. É como um detalhe muito pequeno, então pode sim ser relevado. A próxima que a gente vai ver é a alta luz com contraste, que ela é a mesma coisa da alta luz, ela tem tons bem claros, só que um elemento acaba sendo bem escuro, criando um foco instantâneo para esse objeto. Como aqui a gente pode ver nessa imagem de Como Treinar Seu Dragão 2, a imagem, a gente está no céu, é bem clara, e a gente vê os dragões com foco muito forte. A gente, o primeiro lugar que a gente olha, a gente vê eles assim, sabe, o contraste é muito interessante. Aqui embaixo no Star Trek, é o momento que esse personagem acaba de chegar nesse momento no planeta gelado, então ele cria uma sensação muito grande de isolamento. Ele está perdido nesse planeta, não tem nada perto dele, está tudo branco, e ele é o único personagem, ele é a única coisa aqui, junto com a bolsa dele, que cria um contraste. Então, assim, a gente pode até diminuir bastante essa imagem, que ainda assim ele vai ficar bem visível. O próximo é o meio tons. Meio tons, como o nome já diz, ele é uma imagem composta basicamente pelos tons de cima bem meios. Ele não tem muito branco e não tem muito preto. Essas imagens aqui do filme Never Let Me Go, se mostra essa praia, tipo, um dia nublado, e você vê, a gente quase não vê nenhuma sombra muito marcante. Sim, a gente tem esses elementos aqui, como esse personagem, o barco, que é um pouco mais escuro, mas o geral dele é essa sensação mais acinzentada. Aqui embaixo no filme Tournament, que tem essa personagem que nesse momento ela está contra uma janela, eu acredito, e ela está bem tipo assim, claro, está bem cinza, sabe? Esse preto aqui não é um preto mesmo, assim, sabe? É um tom cinza, é quase esse tom aqui, sabe? Talvez um pouco mais escuro, entrando um pouco aqui adentro, mas ainda se mantém muito cinza, sabe? É uma luz difusa que a gente tem e dá uma sensação de calma, mesmo que às vezes o sentimento assim que durante a narrativa do filme não é um sentimento tranquilo, mas não é uma coisa muito forte que está acontecendo, não tipo quando a gente coloca em um contraste muito alto, a gente tem uma sensação bem diferente disso. O contraste, que é a baixa luz com contraste. Geralmente essa imagem acontece muito em filmes de mistério, filmes de suspense, filmes de terror, que é um clima assim, onde a maior parte da imagem está nos tons mais escuros e tem um ponto grande de contraste. A gente pode ver aqui no filme Incríveis. É um momento um pouco de suspense, que ele está vendo informação importante, e todo o quarto dele está mais escuro, e só aqui e um pouco aqui também que está mais iluminado mesmo. Tipo, a gente cria um foco nele, que nisso aqui a gente acaba deixando aquele um pouco de suspense, porque a gente não sabe o que está acontecendo, cria um sentimento que a gente não sabe o que vai acontecer, da onde que vai vir o perigo. Aqui embaixo no filme Oblivion, que acontece a cena, a gente consegue entender que o personagem acabou de entrar por esse espaço branco, ele está indo para o desconhecido, ele está indo para o preto. Isso cria um mistério muito interessante. Todos os valores a gente cria uma clareza visual. Isso, como o nome diz mesmo, a gente pega desde o branco até o preto. E quando isso acontece, geralmente é quando a gente precisa passar muita informação na imagem, e a gente quer que tudo leia. A gente trabalha desde o preto mais escuro até o branco mais claro. Aqui no Wall-E, eu acho essa imagem muito boa, que a gente vê os robôs
revoltos que estão indo contra o sistema, que tá tudo bagunçado, um em cima do outro. E aqui a gente vê os robôs policiais, que estão todos corretos, todos em fila, no mesmo tamanho, numa perspectiva exata. É muito boa essa imagem. E aqui a gente vê, tem tudo, tem os tons pretos, tem os claros, tem os brancos, tem os cinzas. É uma imagem muito bonita. Aqui embaixo, em Como Treinar o Dragão 2, a gente vê também o personagem principal com maior contraste, aqui no meio da cena, e todos esses dragões ao redor. É incrível, assim, como, tipo, com tantos dragões, com tantas coisas acontecendo, todos eles estão voando, a gente consegue ler muito bem ainda todos os dragões, sabe? Então, tipo, isso muito dificilmente a gente conseguiria se a gente não fosse trabalhar com todos os tons. Assim, o branco acaba ser bem para highlight em alguns lugares específicos, e acaba tendo mais aqui, mas ainda assim a gente acaba utilizando quase todos os tons. Eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto uma vez ou outra na vida um círculo cromático, se bem que a maioria de vocês devem utilizar no trabalho. Mas hoje eu vou falar sobre 3 harmonias só: as análogas, as complementares e a complementar dividida. Uma harmonia análoga é quando uma cor utiliza suas adjacentes na roda de cor. Essas cores não têm contrastes de tom entre elas, então geralmente são utilizadas para criar um clima pacífico, confortável. Muitos pintores que se interessam por cenários e paisagens acabam utilizando essa harmonia. Como boa parte de pintores de paisagem possuem o ambiente como seu objeto de estudo, a luz, o ar têm um papel muito importante. Elas conseguem envolver e harmonizar o ambiente. Muitas pessoas que estão começando a pintar ou desenhar possuem uma preconcepção de que os elementos possuem cores definidas. Tipo, eu vou pintar essa paisagem, então a grama vai ser verde, o céu é azul, as nuvens são brancas, e tá ficando tudo estranho. A verdade é que as cores são completamente relativas, elas dependem completamente da luz, do ar e das cores que estão ao seu redor. A gente vê nessa imagem aqui do Big Hero 6, a gente vê que essa imagem é composta basicamente por vermelho, violeta e um pouco de laranja. Mas tipo assim, tem essa luz que está envolvendo os objetos, está criando essa ambientação, tá uma cor bem harmoniosa. Só que, tipo, você olhando, você acha assim, tem um pouco de verde ali. Só que a gente for parar e ver com conta-gotas, aquilo ali não é verde. Aquilo ali é um vermelho bem desaturado. Isso é uma coisa muito legal que acontece, que várias vezes, assim, quando você desatura uma cor, ela acaba assumindo a característica da cor complementar. Uma dica que eu posso dar para as pessoas que estão trabalhando com cores análogas é sempre escolher qual será a sua cor dominante, uma cor de suporte, uma cor para acentuar a sua ilustração. Por exemplo, aqui eu escolhi a cor azul como dominante. O maior espaço da minha imagem vai ser dominado pelo azul. Vai ter o roxo, o azul-violeta como suporte. E bem de leve, só para acentuar, só para quebrar um pouco, deixar a imagem tipo, mais vibrante, a gente colocaria o verde-azul. Isso acaba deixando a imagem muito mais interessante do que se fosse totalmente tipo, dividida certinho, tipo, cada terço para cada cor. A harmonia complementar. As cores complementares são cores que estão em lados opostos do círculo cromático. Por exemplo, a gente tem o vermelho aqui e o verde. Nessa imagem aqui do Big Hero 6, a gente vê essa harmonia utilizada para criar um impacto visual da imagem. Uma imagem tipo que ela vibra, uma imagem interessante, uma imagem assim que ela é muito utilizada em filmes de ação, filmes de aventura, em cartazes, em materiais gráficos, porque elas têm um contraste muito grande, muito interessante essas cores. A gente vê aqui também o laranja, o azul, o amarelo, o violeta. Todas essas cores, quando são colocadas juntas, elas acabam a saltar os olhos e fica muito interessante. Como eu disse, essas cores realmente são muito utilizadas em filmes de ação, em aventura, e chega um ponto assim de até cansar, porque é difícil ver um filme hoje em dia que não utiliza o azul e o laranja. Mas incrivelmente assim, isso funciona muito bem, sabe? Porque as pessoas eles têm uma coloração de pele no tom laranja, tons ocres, tons amarelo-laranja, um pouco de vermelho, assim, e isso realça muito bem quando você utiliza um fundo azulado. Um fundo meio verde-azul, azul-violeta. Isso acaba tipo, fazendo os personagens pularem a tela. Só que ao mesmo tempo a gente consegue... Essa também é uma imagem complementar.
que utiliza do laranja e o azul, mas ela acaba utilizando muito de cores neutras. Eles pegam os tons neutros do laranja, tons neutros do azul, e isso acaba por perder um pouco do seu impacto. Ela cria uma imagem um pouco mais amena. Isso fica muito interessante também, se souber utilizar direito. Isso, quando a gente utiliza duas cores complementares juntas, na verdade quase todas as cores, mas a complementar ela fica mais evidente. E quando a gente utiliza duas cores complementares juntas, você percebe que essas cores elas ficam muito saturadas, e elas criam essa vibração que gera de quantas cores estão juntas. Aí uma coisa interessante que se dá para fazer é você diminuir um pouco a saturação da imagem, a saturação da cor. Você escolhe qual será a sua cor dominante. Por exemplo, aqui eu escolhi o vermelho e o laranja. E eu tirei um pouco da saturação e um pouco do brilho assim, do verde e do azul. Ainda assim tá verde, tá azul, e numa imagem grande assim, isso ainda fica muito evidente de que aquilo é verde e de que isso é azul. Só que isso automaticamente já fica um pouco mais tranquilo. O vermelho e o laranja ainda estão muito saturados, sabe? Mas só para deixar o ponto bem claro, o tanto que isso ajuda muito a imagem a ler melhor. A complementar dividida. Complementar dividida é basicamente uma mistura entre as análogas e as complementares. Ele pega as cores, ele pega o vermelho aqui, por exemplo, e aqui a gente utiliza a base da análoga. A maioria das pessoas acabam dividindo, que em vez de usar o verde, utiliza o amarelo-verde e o verde-azul com o vermelho. Aqui a gente tem essa imagem do Ernest Celestine, que utiliza muito bem isso. A gente vê o fundo praticamente nos tons de verde, de amarelo e verde, em verde e azul. E a gente vê a personagem Celestine aqui em vermelho. E isso ela fica muito bonita, ela fica muito destacada, porque ela tem o contraste visual entre o vermelho e o verde. Essa harmonia de cor é uma harmonia mais fácil de utilizar para quem está começando, ela é mais divertida, tem muitas possibilidades muito interessantes de criá-la. Só que quando você for trabalhar com ela, pense também que ela tem a mesma questão das cores das análogas. Você vai escolher qual será a sua cor dominante, você vai ver qual a sua cor de suporte e uma cor para acentuar. Por exemplo, a gente vê aqui que o verde, esse tom de verde aqui, é a cor dominante do espaço. A gente tem as paredes são verdes, os enfermeiros aqui são verdes também, os médicos aqui atrás, os dentistas aqui atrás são verdes. Tem um pouco de azul aqui, um verde azul, mas um pouco de verde azul aqui, um amarelo verde aqui em cima. E você tem a Celestine, por exemplo, que é a cor, o vermelho só para acentuar bem de leve, e a gente vê a Celestine aqui acentuando a imagem, trazendo todo o olhar para cá. E a gente tem um pouquinho aqui também na cadeira, esse objeto aqui, o tamanho desse objeto e o tanto que ele consegue realçar os olhos, só da gente utilizar ele de um local específico e criando todo esse contraste visual interessante. Então é isso. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia estender muito mais esse assunto, levando o estudo de cor, de luz, de valores para algo muito além, sabe? Tem muita coisa que a gente pode estudar nisso que é muito legal. Mas só recapitulando algumas coisas que eu conversei hoje. Você tem que pensar qual o objetivo da sua pintura, o que você quer passar com ele, o que você quer passar com qual sentimento você quer passar, sabe? E qual combinações de valores e combinações de cores que vai melhor impulsionar sua pintura. Sua pintura deve funcionar em preto e branco. Se os valores não estiverem funcionando, muito dificilmente ela vai funcionar colorido. Tenha certeza que ela funciona em preto e branco. Não antes de você começar a pintar, mas também durante o processo, assim, sabe? Vai testando, veja se funciona. E as cores que você escolher devem impulsionar a sua imagem, sabe? Deve pegar tudo que você tem trabalhado e colocá-la no nível mais interessante, sabe? E lembra, assim, a cor é algo muito legal de trabalhar, o sentimento que ela passa é muito bom. E lembra, nem sempre muitas cores é legal. Às vezes, quanto menos cores muito mais bem escolhidas, acabam dando um efeito muito mais interessante para sua imagem do que 10, 15 cores juntas e combinações estranhas dariam. Então, mais uma coisa, eu vou compartilhar alguns livros que eu utilizei para dar essa palestra e alguns livros que eu acho muito interessantes sobre estudo de cores. Existem vários que você pode achar na Amazon também, mas esse foi alguns que eu gosto bastante.
Tem o Color Choices, do Steven Quiller. É um livro muito bom, que fala todo esse estudo de cor em relação às outras, de harmonias, assim, é muito interessante. Tem o Landscape Painting, do Mitchell Albala, que eu acho muito bom para pessoas que têm interesse de estudos e pinturas de landscape, pinturas de paisagem. Tem o Color and Light, do James Gurney, que ele é muito bom também para quem quer um estudo mais aprofundado sobre cor e luz e como elas se relacionam em certos ambientes. E tem o Noble Approach, escrito pelo Todd Paulson, mas ele conta um pouco da história, um pouco das nossas pinturas do Maurice Noble, que acaba sendo um ilustrador muito legal, sabe? E quem trabalha com desenho animado, quem tem um trabalho mais gráfico, dê uma olhada no trabalho dele, é genial o trabalho. E os melhores desenhos que você deve ter visto, muitos deles ele fez parte. Para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, qualquer coisa, meu e-mail é giovandemelo@gmail.com. E é isso. Um abraço.